meu amigo, e aí minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tenham todos vocês um excelente dia, pois neste vídeo eu vou trazer informações importantes a respeito da nova prorrogação do auxílio emergencial. Vou falar também do Auxílio Brasil. Saiu uma nova decisão na madrugada de hoje. Pois é, saiu a votação da PEC dos precatórios lá na Câmara dos Deputados e vocês verão tudo aqui da melhor maneira possível. Por isso eu peço com enorme carinho, assistam este vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, não perde tempo não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, amigos, nos grupos que vocês participam, para as pessoas saberem tudo da maneira verdadeira e mais explicativa possível que vocês verão aqui no YouTube. Então, vocês que recebem auxílio emergencial, vocês que recebem o Bolsa Família, precisam assistir este vídeo. Então, já deixa aquele like maroto também para fortalecer o nosso trabalho. E se desejarem fazer parte da nossa família lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. E vamos para as informações. Pois bem, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui na guerra para uma nova prorrogação do auxílio emergencial ou a aprovação dos R$ 400 do Auxílio Brasil. Isso mesmo. E essa guerra começou a ser travada ontem à noite lá na Câmara dos Deputados. A votação da PEC dos precatórios. É onde iria disponibilizar o valor de R$ 400 para os beneficiários do Bolsa Família que farão parte do Auxílio Brasil neste mês de novembro e no decorrer do próximo ano de 2022. E também essa PEC dos precatórios, ela vai definir o futuro do auxílio emergencial, se será ou se não será prorrogado. Então, no dia de ontem, começou as votações lá na Câmara dos Deputados para a aprovação dessa PEC dos precatórios. Essa PEC dos precatórios vai sim disponibilizar um valor de cerca de 92 bilhões de reais fora do teto de gastos para custear o Auxílio Brasil no valor de R$ 400. E ficou aquela dúvida, vai ser aprovado? Não vai ser aprovado? Se for aprovado, não teremos o auxílio emergencial novamente. Se não for aprovado, pode vir uma nova prorrogação do auxílio emergencial. Pois vejam aí o resultado na madrugada de hoje sobre a PEC dos precatórios. Olha aí, infelizmente, Câmara aprova, infelizmente, né, para algumas partes, Câmara aprova PEC dos precatórios que abre espaço para auxílio de R$ 400. Vejam essa outra matéria aí. PEC dos precatórios é aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. O que acontece agora? Vou explicar para vocês, calma aí. E essa que é do site oficial do governo federal, como vocês podem ver ali em cima, Agência Brasil, diz o seguinte: Câmara aprova em primeiro turno texto base da PEC dos precatórios e continua lá na parte de baixo. Por 312 votos a favor e 144 contra, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira, dia 4, em primeiro turno, o texto base do relator Hugo Mota, que é ali o que está fazendo essa questão da PEC dos precatórios. Da proposta à emenda à Constituição, conhecida como PEC dos precatórios, ela limita o valor de despesas anuais com os precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. Como assim, Jefferson? Olha, para a PEC dos precatórios ser aprovada no primeiro turno, lá na Câmara dos Deputados, ela deveria ter no mínimo 308 votos.
tivemos 312 votos a favor da PEC dos precatórios. Então, essa PEC dos precatórios, que vai disponibilizar R$ 400 para o Auxílio Brasil, ela foi aprovada no primeiro turno, na madrugada de hoje. No primeiro turno. Jefferson, eu quero que você nos explique o que significa esse primeiro turno, se já não vamos ter mais a prorrogação do auxílio emergencial, se já está confirmado os R$ 400. Calma aí, pessoal. Como eu havia dito, quem assiste o meu canal sabe muito bem que eu havia dito o seguinte, olha, existe uma votação lá na Câmara dos Deputados que são em 2 turnos. Na madrugada de hoje tivemos a votação do primeiro turno. 312 a 144 contra. Então, essa primeira votação foi aprovada. Teremos ainda, ou essa semana ainda, ou amanhã, ou no dia de hoje, a votação do segundo turno, ou então na próxima semana a votação do segundo turno lá na Câmara dos Deputados. Jefferson, e se for aprovado na Câmara dos Deputados? Já está certo que nós não teremos uma nova prorrogação do auxílio emergencial? Não, não está nada confirmado ainda. Por quê? Porque tanto na Câmara dos Deputados, são 2 turnos, quanto no Senado Federal também serão 2 turnos. Então, meu amigo, fiquem tranquilíssimos. Ainda temos a possibilidade de uma nova prorrogação do auxílio emergencial. Temos sim. Inclusive, os 144 deputados federais que votaram contra, eles são a favor de uma nova prorrogação do auxílio emergencial por meio de uma medida provisória do presidente Bolsonaro. E todos eles disseram o seguinte, assistimos ontem e hoje, o dia todinho, essa votação da PEC dos precatórios. E a grande maioria desses deputados que votaram contra essa PEC dos precatórios, eles disseram o seguinte, olha, nós queremos que o governo federal prorrogue novamente o auxílio emergencial para que milhões de pessoas não fiquem desamparadas. Então, o governo, prorrogando novamente o auxílio emergencial, vai continuar com cerca de 37 milhões de pessoas recebendo o auxílio emergencial, tanto vocês do Bolsa Família, quanto vocês trabalhadores informais. Isso foi ali o que aqueles deputados federais que votaram contra falaram. Todos eles, e ainda mais, eles disseram o seguinte, olha, se o presidente Bolsonaro, isso é a oposição, tá, pessoal? Se o presidente Bolsonaro decretar uma medida provisória e essa medida provisória chegar aqui na Câmara dos Deputados, nós vamos votar a favor de uma nova prorrogação do auxílio emergencial. Ou seja, prestem atenção agora. Tivemos a votação do primeiro turno da PEC dos precatórios, onde foi aprovada, os deputados concordaram em realizar essa PEC dos precatórios. Tivemos 312 votos a favor e 144 votos contra essa PEC dos precatórios. E o que acontecerá agora? Nessa semana ou na próxima semana, teremos a votação do segundo turno lá na Câmara dos Deputados. E caso venha a ser aprovada essa matéria no segundo turno, vai para o Senado Federal, é onde começaremos outra guerra. Essa primeira guerra foi lá na Câmara dos Deputados, onde eles concordaram com a PEC dos precatórios. E ainda terá a segunda batalha, que será nesta semana ou na próxima semana, a votação no segundo turno lá na Câmara dos Deputados. Beleza? Tranquilíssimo? Então, meu querido e minha querida, nós temos sim ainda uma grande possibilidade de termos uma nova prorrogação do auxílio emergencial, caso essa PEC do precatório não passe. E lembrando, vejam só, essa votação ela foi muito apertada, porque para a PEC dos precatórios ter sido aprovada neste primeiro turno, lá na Câmara dos Deputados, precisariam de 308 votos. E tivemos ali 312, 4 votos apenas a mais. Então, isso mostra que vários deputados não querem a aprovação dessa PEC dos precatórios. Por que eles não querem? Porque, além de deixarem ali cerca de 22 milhões de pessoas fora de um auxílio emergencial, que no caso ficaria fora do Auxílio Brasil,
teremos também um parcelamento das dívidas que o governo federal perdeu na justiça. E isso iria prejudicar professores, professores, alguns aposentados, algumas pessoas com deficiência que ganharam essas ações na Justiça Federal e, infelizmente, com esse parcelamento dos precatórios, eles não conseguiriam receber o seu valor por completo neste ano de 2021, que era para acontecer. Entenderam? Compreendido? Então, meu querido e minha querida, sempre fiquem ligados aqui no canal do Jefinho e eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês concordam com a aprovação da PEC dos precatórios ou vocês concordam com uma nova prorrogação do auxílio emergencial? Coloquem aqui nos comentários que eu quero saber a resposta de todos vocês, tá bom? Quem gostou do vídeo já curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, pois só aqui no canal do Jefinho vocês têm tudo da melhor maneira possível. Fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!